Os Apócrifos. Livro de Melquisedeque. A história de um vaso. Enquanto tentava imaginar o que o Eterno poderia fazer para alcançar tão miraculoso livramento, vi surgir ao longe um vulto de pastores que se encaminhavam em minha direção, vindos de Sodoma. Pensei a princípio que fossem os pastores inimigos que vinham arrancar meu rebanho conquistado com o amor. Tal receio logo desapareceu, dando lugar a um sentimento de muita alegria, quando descobri que eram meus pastores fiéis. Eles foram se aproximando em pequenos grupos de 12 até alcançar um total de 300 pastores. Ao olhar para eles, pude notar em seus semblantes os sinais de uma grande luta espiritual que tiveram de enfrentar para estarem ao meu lado. Contaram-me da experiência de muitos companheiros que, desanimados, haviam lançado fora o azeite e a lã de seus vasos, retornando para as suas tendas. Falaram-me de como naquela noite passada haviam aprendido a amar a luz de meu vaso, que para eles tornara-se como uma estrela guia. Alegravam-me com a presença de meus humildes pastores, quando vieram em nossa direção Aner, Escol e Murray, acompanhados por 15 homens armados. Eram fiéis amigos que, conhecendo os perigos que enfrentaríamos naquele vale, vieram em nosso socorro. Para que não atrapalhassem o plano divino, pedi-lhes que permanecessem escondidos até o alvorecer, quando receberiam as orientações sobre como participar da missão. Comecei a orientar agora os pastores. Seguindo as instruções da voz divina que soava-me dentro da chama, a primeira tarefa dos pastores seria cuidar do rebanho até o anoitecer. Ao retornarem, ordenei que amarrassem os novelos de lã embebidos em azeite na ponta de seus bordões, colocando-os dentro de vasos que deveriam ser mantidos suspensos de boca para baixo. Passei a incendiá-los com fogo de minha labareda, até que as 300 tochas ficaram ardendo, porém ocultas no interior daquele vaso. Ordenei a 40 de meus corajosos pastores que, no momento indicado por um sinal que seria dado, deveriam avançar silentes para o meio do acampamento, circundando todos os cativos que jaziam amontoados no meio do arraial. Ao mesmo tempo, os 260 pastores restantes deveriam circundar todo o acampamento, aguardando pelo sinal de quebrarem os vasos com os chifres. Orientado pela voz da chama, indiquei-lhes os sinais. Quando a última tocha se apagasse no acampamento, deveriam ficar atentos, pois uma pequena lamparina seria acesa por um dos cativos. Assim que a lamparina começasse a arder, deveriam correr cada um para o seu lugar, evitando qualquer ruído para que não fossem notados. O sinal para quebrarem os vasos com os chifres, erguendo bem alto a tocha, era o apagar da lamparina. Depois dessas orientações, os 260 pastores, ocultos pela sombra da noite, se espalharam pelo vale e ficaram esperando pelo momento de se posicionarem ao redor do acampamento. Enquanto isso, os 40 se posicionaram próximos às passagens mais vulneráveis, através do qual haveriam de alcançar os cativos. Já era alta noite quando a tocha do último soldado apagou-se, sobrevindo completa escuridão e silêncio sobre o arraial. Entre os cativos havia um homem naquela noite que vivia a maior angústia da sua vida. Era o meu sobrinho, que depois de tornar-se alvo de tantos abusos e humilhações, tomara conhecimento do castigo que os aguardava pelo alvorecer. Naquela noite, Ló tinha seus pensamentos voltados para o seu tio. Lembrava-se com arrependimento do momento em que me deixara junto ao carvalho de Manre, mudando-se para as campinas de Sodoma. Em seu desespero, sentiu o desejo de rever a minha face e pedir-me perdão por ter se afastado de mim. Justamente naquele momento, Ló foi atraído pelo brilho de uma tocha que ardia sobre o outeiro. Ao fitar o brilho, imaginou estar tendo uma visão, pois o mesmo revelava-lhe a face de seu querido tio.
Querendo mostrar-me o seu rosto, Ló apalpou em meio às trevas até encontrar uma pequena lamparina que trouxera em seu alforje. Frustrado, percebeu que não havia nela nenhum azeite. Concluiu que aquela lâmpada apagada e seca era um símbolo de sua vida vazia e sem fé. Ao desviar os olhos de meu rosto iluminado pela chama do vaso, num desesperado gesto de fé, Ló apalpou o pavio de sua lamparina, descobrindo haver nele um restinho de azeite. Curvando-se, passou a ferir as pedras de fogo, até que uma faísca saltou para o pavio. Sem que soubesse, Ló estava comandando com seus gestos os passos para um grande livramento. Os 300 pastores, ao verem o tênue brilho da lamparina, encaminharam-se rapidamente para os seus postos e ficaram aguardando pelo apagar daquela pequena chama. Desde o momento em que Ló erguera-se com sua diminuta chama, eu fiquei olhando para os seus olhos, que fitavam os meus. Vi que sua face trazia sinais de indizível angústia e maus tratos. Mesmo assim, pude ler em seus olhos que a esperança e a fé não o abandonara. O fogo da lâmpada de Ló, contudo, não resistiria por muito tempo. Era necessário que se apagasse para sinalizar a grande conquista. Quando a escuridão voltou a cobrir a face de Ló, meus 300 pastores arremeteram seus chifres contra os vasos que mantinham ocultas as tochas ardendo. Um grande ruído, como de cavalaria em combate, ecoou por todas as partes enquanto as tochas eram suspensas. Os 300 chifres, usados até então para conduzir o rebanho, soavam agora como trombetas de conquistadores. Todo o acampamento despertou-se num único salto, e sem saber como escapar de terrível investida que partia de fora e de dentro, os soldados começaram a lutar entre si, enquanto os meus pastores permaneciam em seus lugares, fazendo soar os chifres. Os castivos ficaram muito espantados a princípio, mas pouco a pouco foram tomando consciência do grande livramento que estava se operando a seu favor. Quando amanheceu, revelou-se aos nossos olhos um cenário de completa destruição. Todo o arraial estava coberto por milhares de corpos rasgados pelas próprias espadas e lanças. Somente uns poucos conseguiram fugir daquele acampamento de morte, mas foram perseguidos pelos meus 18 aliados, que estavam armados, sendo alcançados em Robá, que fica à esquerda de Damasco. Enquanto isso, os cativos, agora libertos, recuperavam todas as riquezas que haviam sido saqueadas pelos inimigos. Do cimo do outeiro, enquanto eu vibrava com alegria dos cativos naquela manhã de liberdade, ouvi a voz do Eterno falando-me do meio da chama. Este livramento que hoje se concretiza representa o livramento que hei operar nos últimos dias, salvando os remanescentes de teus filhos do cerco de numerosas nações, que se aliarão a Gog com o propósito de destruí-los. Naquele dia em que triunfarem sobre o meu povo, a minha indignação será muito grande, e contenderei com ele por meio da peste do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Adonai Elohim. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu ruar de bondade e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi,
e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Consciente da importância histórica daquele dia de livramento, tomei um calendário e fiquei surpreso, pois era Rosh Hashanah, o dia das trombetas. Aquele era o primeiro dia de um ano novo. 10 dias depois viria o Yom Kippur, o dia da purificação de pecados. No dia 15, teria lugar a festa de Sukkot, a alegre festa das colheitas do outono. A chama, que para mim tornara-se uma representação do Messias prometido, apagou-se no momento em que eu desci ao encontro dos pastores e de muitos outros cativos agora libertos. Cheios de alegria e de admiração, todos queriam saber como tornara-se possível tão grande livramento somente com a utilização daquelas tochas e chifres. Falei-lhes então da importância daquele fogo que se desprendera do altar para libertá-los naquele vale, identificando-o como um Messias Salvador. Ao ver que todos carregavam em seus corpos e mantos a sujeira da escravidão, convidei-os a seguirem-me até o rio Jordão, onde todos poderiam banhar-se para a purificação de seus pecados. Somente 3 pessoas entenderam e atenderam o convite: Ló e suas 2 filhas mais novas. Os demais retornaram contaminados para suas casas. Antes de partir, o rei de Sodoma veio ao meu encontro, prometendo dar-me todas as riquezas recuperadas naquela manhã. Eu recusei sua oferta, para que jamais alguém possa dizer que eu me enriqueci com aquele saque. Permanecemos acampados às margens do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, ali por 12 dias. Naqueles dias de refrigério, todos ficaram livres das impurezas, deixando-as nas águas do rio Jordão. Este era um preparo especial para a festa de Sukkot, que decidimos comemorar em Salém. Cheios de alegria, iniciamos uma caminhada ascendente rumo à cidade de Salém, inconscientes da feliz surpresa que nos aguardava. Eu segui à frente, tendo ao meu lado Ló e suas 2 filhas, e atrás vinham os 300 pastores conduzindo o grande rebanho. À medida de que avançávamos, comecei a notar que o meu vaso, que se esvaziaria no alvorecer, tornara-se agora muito pesado. Ao baixá-lo, fiquei surpreso ao descobrir dentro deles muitas pérolas de variados tamanhos e brilhos que se formaram misteriosamente. Ao avistarmos ao longe a alva cidade, começamos a ouvir sons de uma grande festa. Acordes harmoniosos repercutiam pelos montes enquanto avançávamos pelos caminhos. Minha curiosidade em conhecer aquela cidade e seu jovem rei era imensa, pois da boca de muitos já ouvira falar sobre a sua grande fama e também sobre a sua nobreza. Tratava-se de um reino diferente de todos os demais, onde os súditos eram treinados não ao manejo de arcos e flechas, mas ao domínio de instrumentos musicais. Melquisedeque, o seu jovem rei, regia a todos com um cetro muito especial, um alaúde, pelo qual pagaram um preço elevado. Enquanto crescia em mim a alegria por estar nos aproximando da cidade do grande rei, vimos uma multidão vestida de linho fino, puro e resplandecente. Saindo ao nosso encontro, todos tangiam instrumentos musicais, enquanto cantavam um hino de conquista. À frente da multidão, vinha um jovem tocando um alaúde, trazendo na fronte uma coroa repleta de predas preciosas, que brilhavam sob a claridade do sol poente, e eu tive a certeza de que aquele era o tão aclamado rei de Salém. Ao nos encontrarmos, ficamos surpresos com a saudação que nos fizeram. Inclinando-se diante de mim, Melquisedeque afirmou: Bendito és tu, Avraham, servo de Adonai Elohim, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Eterno, Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.